boa noite a todos, ou bom dia, dependendo de onde você está. Então, como nós prometemos esta semana, temos aqui uma live com o nosso CEO, Aaron Polhamus. Eu sou Alexandre Reis, eu sou o CMO da Vest e hoje nós vamos responder as suas perguntas. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para o Aaron dar um alô para vocês em português. Obrigado, Alexandre. E boa noite, gente. Obrigado com vocês por estar aqui essa noite. Eu sou Aaron, o CEO de Vest, originário dos Estados Unidos, com 7 anos no México e agora conhecendo o incrível país do Brasil com nossos clientes de Vest. Obrigado com vocês por estar aqui. E eu vou estar falando nessa sessão inglês, maiormente, como um pouquinho de português. E meu parceiro Alex vai traduzir o que eu falo. Perfeito, muito obrigado, Aaron. E durante a semana vocês enviaram perguntas, nós avisamos a base de cliente, colocamos um formulário para ser preenchido e nós percebemos que muitas perguntas são parecidas, então nós compilamos essas perguntas em grupos temáticos, porque algumas delas, literalmente, dezenas de pessoas perguntaram. E como prometido, nós estamos aqui para sanar todas as suas dúvidas, para tirar suas dúvidas, e eu vou começar já com os temas que são até um pouco polêmicos aqui na Veste. O primeiro deles, aí eu já vou passar a bola para o Aaron, a Veste planeja, em algum momento, acabar com a corretagem? Por que a Veste cobra corretagem? E aí já acrescento a questão da taxa de manutenção da conta, aquela taxa de $1 quando a conta fica parada um mês. Bom, vamos lá com a pergunta mais popular, né? So, you guys, I think many of you on the call will have had experience perhaps with Passfolio or with Stake and had to go through an app migration. Part of the reason for that is, particularly in the case of those of you who come from Passfolio, is we had some really great platforms in the market, but the problem that they had was they didn't make any money. And businesses like Vest, in order to provide you with a good long-term service and build and innovate a product that works for you to build wealth and invest for years into the future, it's very important that our business also work. So in this kind of financially turbulent environment that we've been going through in 2022, 2023, we brought new tashas into the platform in order to make the business work better for you, our users, so that you can have the certainty that we're going to be here for years to come. So we've tried to keep our prices reasonable and competitive, and we're constantly innovating and working on them to figure out how to get a better alignment between what the business needs and what you guys need and deserve as our customers. Maybe I'll say a little bit more, Alex, but if you'd like, you can go ahead and translate. Perfeito, imagino que a maioria entendeu, né? Nós recebemos muitas perguntas em inglês essa semana. Para quem não entendeu, resumindo, nós estamos focados aqui em construir a melhor experiência possível, focada em investimento no exterior. Então, nós somos especializados. Entendemos que existem companhias que não cobram corretagens, mas elas estão construindo essa experiência, ou elas têm fontes de renda de outros lugares. Outras companhias que existiram anteriormente, e até aqui no Brasil, algumas que não existem mais, e algumas cujos clientes hoje são nossos clientes, não conseguiram sobreviver no mercado. Vamos fazer um paralelo muito simples aqui. Você está na Vest porque você quer comprar e vender ativos. Você olha para o balanço da empresa. Você quer um balanço saudável na empresa cuja ação você vai comprar. Com a gente é a mesma coisa. E nós estamos ouvindo vocês para construir a plataforma que vocês querem. Esse é o compromisso da Vest hoje. Isso. Acho que o Aaron pode elaborar também sobre o fee de manutenção da conta. See, definitely. So, in fact, guys, I would be really happy if we made $0 each month on that fee, because every single customer is depositing something. Remember, the monthly fee is only covered if you don't make a deposit in the month. You can deposit any amount. You can deposit 10 cents.
I hope that you deposit more because you'll build more wealth that way. But that fee is really there to help motivate and customers to save. And also importantly, we had a large volume of accounts that were very, very small. And those accounts actually costed the Vest platform more money to keep open than we were able to make from them with trading fees. And so uh, for us as a business, there's really one of two outcomes that we need in order to feel like things are going well. Either you're saving and building your wealth effectively by regularly investing, and in that case, we don't charge that monthly fee, or we're able to cover our costs with that $1 average fee. We've tried to keep it very modest. And like I said, we're going to keep on investigating the pricing model and listening to you as we come into 2024 to get something that just really feels like it works well. Perfeito. Então, resumindo, para caso alguém não tenha pego, o FII de conta parada, na verdade, para você não precisar pagá-lo, é uma coisa extremamente acessível. Se você tiver $1 por mês, que vai dar R$ 5 ou menos, você já consegue não pagar este FII. E nesse ponto de vista, é importante também, o Aaron tocou no assunto, de você construir o hábito, porque a gente está falando de investimento de longo prazo, de você pensar com uma lógica de poupança, de futuro. Muitos devem ter lido o livro O Poder do Hábito. Então, é até um hábito saudável, é até uma forma de compensar pessoas que têm uma relação saudável com o próprio dinheiro, na medida que com apenas $1, eu acho que é o preço de uma lata de Coca-Cola aqui no Brasil, né? Vai custar entre R$ 3 e R$ 5, você já consegue não pagar essa taxa da conta inativa. E, é claro, lembrando da questão da saúde econômica da empresa, o cliente parado, ele é um custo para a empresa. E nós queremos ser uma empresa que vai ficar aqui no longo prazo para construir a experiência de investimento global que vocês querem, que vocês estão pedindo. Ok? Próxima Bom, pergunta é sobre o relatório para a declaração de impostos. a gente sei que os relatórios de impostos são muito importantes para você e é uma das iniciativas mais importantes para o primeiro trimestre do próximo ano. Between now and March, when the filing season officially begins, guys, we're going to launch a new and improved taxation center that has your PDF documents, and you can do whatever we want with them. Whatever you want with them. We understand that this is extremely important. We're hard at work on it, and we've actually been making some very good progress. So plan to see this as one of the big features that comes out in the platform ahead of tax season in 2024. Então, perfeito. Resumindo, você não vai precisar esperar até a última hora de declarar o imposto para ter o seu relatório. Ele está em desenvolvimento. Teremos ele no primeiro bimestre do ano. E voltando aqui, mais uma pergunta importante, ela é sobre o desconto de 30% em dividendos. Por que existe esse desconto? Yeah, so that important to say, Alex, that 30% tax on dividends, we don't receive any of that money. None of those funds come to Vest. When you're a foreign non-resident investor investing into the US, the government automatically withholds taxes on earned dividend income, and that's what that is. It doesn't go to us. Whether you pay 10% or 30% or some other number, that actually depends on the relationship between the countries. And since Brazil and the US, their governments don't have a bilateral tax treaty, Brazilians, unfortunately, when investing abroad, they have to pay a slightly higher rate. However, we know that this is an uncomfortable situation for our customers, and we have some interesting ideas about how to solve this in 2024 that we'll talk more about. Go ahead, Alex. Perfeito. Então, muito obrigado. Essa cobrança, na verdade, é um tributo. Para você que é do Brasil, é um tributo retido na fonte, parecido com ICMS ou ISS, quando você paga um produto ou serviço e ele já foi descontado quando você pagou. Quem cobra esse tributo é o governo dos Estados Unidos.
E isso acontece por conta da política tributária bilateral estabelecida entre os dois países, que são o Brasil e os Estados Unidos. Esse tributo já está retido na fonte, portanto, você não tem que declarar, mas sendo você um investidor individual estrangeiro no mercado americano residente no Brasil, você tem que pagar. A Vest não fica com um único centavo desta cobrança. Seguindo, Isso. e ele falou também que a gente vai ter, ele deu um spoiler, teremos uma novidade interessante que diz respeito a esse tema. Então fica com a gente que daqui a pouco vai ter umas novidades. E aí o próximo assunto é como que é a questão da empresa com relação a cumprir regulação, Hum. ao compliance, esse tipo de circunstância. A empresa está em conformidade com tudo? Hum. Estar em conformidade com a regulação é extremamente importante para a gente. We've worked very hard in the different markets that we're in to have a good relationship with the regulator and to give both the regulators and our customers that security that they're working with a good citizen. What that means for us in the US is that we operate as a FINRA member, broker dealer, introducing broker dealer as northbound securities. And in Brazil, our local presence is in partnership with a corretora de bolsa that's called Fram Capital. We're very proud Fram Capital partners, and Fram supports Vest's local operations in Brazil with anti-money laundering and KYC operations. As we look further into the future, there are additional ways that we would like to continue to vertically integrate our business. But today, we're in a very strong position, regulated in all the markets that we operate in order to bring you the very best possible service. Perfeito. Então, a Vest está, sim, de acordo com as conformidades do mercado americano, do mercado brasileiro e de todos os mercados em que atua, porque a Vest atua em outros países do mundo. Nesse sentido, nós temos aqui no Brasil, nos representando, a Fram Capital. Então, a Fram garante que nós, enquanto uma empresa estrangeira, captando clientes no Brasil, estejamos seguindo toda a regulação e as exigências da CVM. Ao mesmo tempo, nós temos as contrapartes nos Estados Unidos, que são a FINRA e a SEC. A Vest também está filiada à FINRA e segue tudo que a SEC regulamenta, obviamente, por meio dos nossos parceiros, intermediários e corretoras. A nossa corretora nos Estados Unidos é a Northbound Securities. Também acho importante citar que existe um seguro coberto pelo SIPC, no Isso. valor de, né, que vai assegurar também que você, em um caso de eventualidade, que você não tenha muito prejuízo. Isso apenas resumindo para falar que sim, está tudo ok, não deixa nada a desejar com relação a outros players que você tem visto por aí no mercado. E a próxima pergunta é sobre quem está por trás da Vest. Quem são as pessoas ou os fundos? Eu, o Alexandre Reis, Alexandre, to brag about him a little bit, was previously the chief marketing officer of Avenue Securities. We're very proud to have Alex here working with us in Vest to take our vision global and to provide an excellent service to Brazil. You also have just a great team, guys, of product builders, of designers, of engineers, of customer support representatives, operators like our head of broker dealer Alvaro Pereira, with more than 15 years of experience in the brokerage industry. We're a Latin American team. I'm actually the only American or estadounidense at the company. A lot of us are in Mexico, but a big chunk of us are Brazilian. In Brazil, we have software engineers, customer support, product design. In short, we're a collection of dreamers and innovators and builders who want to make a better way to invest and build wealth and financial independence. And we wake up every morning to do that for you. As we've been building that mission, we've been backed by some really awesome capital partners, including Nazca, an amazing early stage venture fund in Mexico, a founders fund from Peter Thiel, the guy who co-founded PayPal. We're supported by
Brian Barnes, the co-founder of M1 Finance, a very popular brokerage platform in the U.S., Ali Corp Capital, Tamarack Global, Class 5 Global, FJ Labs, a real group of global capital brands that have come to the table to support our mission and support you as the customer. Bom, então, resumindo, nós temos um time experiente aqui, além do Aaron, que é empreendedor em série, de certa forma, nós temos também o Álvaro, que tem uma experiência muito grande no mercado financeiro. É importante falar que a Vest tem licença também para aconselhamento financeiro, então, para dar consultoria sobre este assunto. O time é um time que tem representantes em vários países, então tem gente nos Estados Unidos, tem gente no México, tem gente no Brasil, mas não somente. E mais interessante é ver quem são os investidores, os fundos que acreditaram na Vest, que investiram na Vest. E aí nós estamos falando de pessoas como o Carlos Garcia, da Cavac. A Cavac é muito popular aqui no Brasil de carros. Nós estamos falando do Founders Fund. O Founders Fund é do Peter Thiel. O Peter Thiel fundou o PayPal junto com o Elon Musk. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando, é um bilionário, todo ano na lista da Forbes. Nós estamos falando do CEO da M1 Finance, Tiger Global também, se não me engano. É uma lista muito grande que nós temos aqui de grupos e pessoas que estão por trás da Vest. E de negócios muito bem sucedidos. Não sei se eu esqueci de alguém. E aí, a próxima pergunta agora o pessoal quer saber sobre produtos e sobre novidades. Então, a pergunta é, teremos renda fixa? Yeah, so we're going right for that, Alex. We've heard the request for renta fixa frequently over the last several months. We know that interest rates are really high right now, and that government bonds are paying a lot, and that you guys have options to make money just from having your cash in a lower risk, in low risk instruments that pay a steady coupon. And so our clearing partner, Drive Wealth, is actually releasing their fixed income solution in February, and we're planning to build that too. So we already spoke about the tax product. We're also going to be releasing fixed income, and that's one of our most important feature releases for the first quarter of 2024. Perfeito. Então, nós sabemos como a renda fixa é popular no Brasil. É importante falar que você já pode se expor quando quiser a ETF de renda fixa, mas em breve nós teremos produtos novos e produtos que talvez eu não me lembro de ter visto aqui no Brasil, posso estar falando algo errado, mas teremos produtos novos de renda fixa, que é o produto financeiro queridinho dos brasileiros, com mais opções em dólar. E dentro dessa esteira de falar de novidades, uma outra pergunta é se nós vamos ter uma versão desktop. Yeah, definitely. We know that's important too. In fact, we currently have a private version of the website that we're testing, and we're going to be releasing that version to an initial group of test users between the end of this year and early January. So in a little bit, there'll be a slide that has my contact information on it. You can email me if you want to be in that list. But yes, guys, we're doing a website. You'll be able to trade stocks with that website, see your portfolio, search for positions. It's going to be pretty basic to start out with, but we're going to be adding more and more functionality to it. And we're very excited to try it out with you. We also want to build it with you, hear about what's working, what isn't. If that sounds like something you'd like to participate in, my email is right here. So feel free to get in touch, you guys. I would love to hear from you and get you into the beta, not just for the website, but other upcoming feature releases too. Ou seja, sim, teremos uma versão desktop e você pode ser um beta tester. Né? Você viu os contatos que foram deixados aí. Entre em contato que você pode ser uma das pessoas que vai ajudar a construir a experiência ideal para você poder investir com o seu investimento offshore na sua versão web em desktop. Então, uma notícia interessante. Entrem em contato. E a próxima pergunta é se nós pretendemos ter produtos fora do mercado americano. Yeah, we definitely do. And this is one of the spoilers that I
talked about with the dividend taxes. Also with DriveWell, we're working on introducing UCITS into the platform. UCITS is a type of financial instrument in Europe that automatically reinvests the dividends from the stocks back into the ETF itself. And that way you don't receive the income and the government doesn't tax you for it. So that's one that we're very excited about. Our fixed income catalog will also include options from both corporate and government debt, not just in the US, but in multiple markets abroad. Now, they'll all be dollarized, but you will have the ability to buy fixed income at an international level when we release that in the coming quarter. Perfeito. Então, sim, a VET planeja atuar fora dos Estados Unidos também. A empresa tende a ser global. Uma das novidades interessantes, ela se relaciona com aquela questão dos 30%, lembra? Tributação de dividendos, 30%. Os UCITS são produtos da Europa, portanto, eles não têm essa tributação. Então, é uma forma que nós encontramos de escutar o cliente e dar alternativas a ele. E além dos UCITS, que tem uma série de classes de ativos nos quais você pode investir, a renda fixa na Vest não será restrita aos Estados Unidos. Então, você poderá acessar outros mercados pela nossa plataforma. Muito bom. E aí, a próxima pergunta é sobre banking e cartões de débito. Nós temos esse projeto? We're no, thank you, Alex. We're interested in doing that. However, there's something that I've learned building products, which is that it's better for us to be really good at a few things, like one or two core things in particular, than to try to be good at everything. Banking and an international card, it's very cool. It's a very popular product. That's something that I myself would definitely use. But we want to make sure that before we expand into that next wave of products, that we're offering to you, the user, the best possible investing experience that you can possibly have. That said, one of Vest's strategic partners is JP Morgan Bank. And this is the kind of thing that we could perhaps one day do with JP Morgan Bank or another banking partner in our network. So we're researching it, we're looking at it. I don't think it will happen in the first half of the year because we want to continue to make sure that the investing part of the app is as good as it can possibly be. But it's very much on the radar, guys. Ou seja, não é algo que vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, entrar em banking. E por quê? Porque nós estamos comprometidos em fazer a melhor experiência para investir possível. Essa é a nossa especialização. E é junto com vocês. Lembra que nós comentamos, você pode ser um beta tester da Vest. Isso quer dizer que você vai ajudar a construir a experiência de investimento no exterior que você quer. Enquanto isso, nós vamos focar em algum momento, entraremos em banking. Nós temos parceiros da área de banking muito privilegiados. Temos o JP Morgan, que dispensa apresentações. É um plano que está no radar, mas não está no futuro próximo por conta de várias outras novidades que nós já citamos aqui. E aí, seguindo nós estamos quase terminando aqui, só mais algumas perguntinhas. Se nós pretendemos ter conta margem. Yes, we will also do margin accounts. And I'm very excited about margin. That's a product that I use a lot myself, and that's on our roadmap. I would want to say Q2, but I don't want to overpromise. But we are hoping to ship that in the first half of the year, you guys. It'll be fixed income, taxes, and the website first. That's a pretty big group of things to build, but margin is going to happen next year, and I look forward to using that myself. Então, a renda fixa, os relatórios para declarar os impostos, obviamente, a versão web, desktop, estão aqui como prioridades, mas a conta margem também está num futuro relativamente próximo, se tudo der certo no primeiro semestre. Então, você que gosta de tradear na sua corretora brasileira, você terá uma experiência muito parecida aqui com a gente, aqui para acessar o mercado americano. E a última pergunta, dentro das categorias que nós tivemos, é sobre se nós pretendemos ter algum tipo de advisory ou um robo-advisor ou algo do gênero. Definitely, Alex. And I think that's the last product that we haven't talked about. If we look at the things that we're excited about next year,
we had previously shipped a version of wealth management and robo advisory in Mexico. It seemed like it was really popular with our customers, and we look forward to doing that again as we've expanded the platform into Brazil and to making something that's even more sophisticated, customized, and conversational. And we're actually at a moment in the market where large language models and AI are enabling really rich advisory experiences that are also smooth and embedded into the app. Our first step will probably be to just provide some intelligent recommendations, some bits of insights about how you can start to rebalance your portfolio and round out your positions. And as we evolve that, eventually we plan to ship a fully integrated robo advisory solution that's capable of doing full portfolio and strategy management for you. That's our kind of final major product priority of 2024, and we can't wait to deploy it. Então, muito interessante. Então, nós temos sim no nosso roadmap um robô advisor. Já houve um piloto no México. Esse piloto era um dos produtos mais queridos, acessados pelos clientes. E agora nós estamos trabalhando numa versão, vamos dizer assim, tunada dele, uma versão bem mais parruda, bem mais complexa, em que vai começar desde com questões mais simples, como recomendações análogas ao seu perfil de investidor, mas que com o avanço tecnológico e da inteligência artificial, ele vai até realmente ajudar você a gerir o portfólio completo. E é aí que nós queremos chegar, e isso é algo que é muito importante para a Vest. Afinal, nosso foco aqui é investimento, para isso que nós estamos aqui. E antes de passar para o Aaron se despedir, fazer as considerações finais, eu só quero dar um recadinho aqui. Verifique o seu e-mail, porque hoje, verifique a sua caixa de e-mail. Hoje nós colocamos no ar a campanha CashVest, que é um cashback. Então, nós sabemos que os clientes falam da questão das taxas, nós escutamos, isso é um modo que nós temos de compensar também os clientes que estão aqui com a gente, que estão investindo, e como é que funciona o CashVest. Até o dia 29 de dezembro agora, você tem que fazer uma remessa de, no mínimo, $800, mas ao fazer essa remessa, você vai ter um cashback relativo a todas as suas corretagens de janeiro e fevereiro. Ou seja, não importa quantas corretagens você fizer em janeiro, não importa quantas corretagens você fizer em fevereiro, no mês de março, o montante equivalente ao valor de corretagem vai cair na sua conta Vest em dólar. Lembrando que você tem até o dia 29 agora de dezembro para fazer o envio de $800 para ser elegível para o CashVest, todos são. E agora eu vou passar aqui a palavra para o Aaron, para ele encerrar de minha parte. Um bom ano novo para todos. E nós estamos só começando aqui. Obrigado, vai lá, Aaron. Muito obrigado, Alexandre, y muito obrigado, gente, por estar aquí conmigo y con mi parcero, o Alex. I'm wishing all of you guys a very, very happy and special new year with your friends and family. And may 2024 bring with it prosperity and health and happiness. Merry Christmas to you if you celebrate it. And we're looking forward to building with you guys in 2024. So, feliz novo año. E a gente está falando e construindo no ano 2024. Muito obrigado com vocês e boa noite a todos e todas. Tchau.